Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Bahia, primeiro vídeo aqui no MBL, então vamos começar sem mais enrolação. Olha, a gente sabe que o Rodrigo Constantino é uma das figuras mais abjetas da direita. Já que o bolsonarismo tá morrendo, graças a Deus, a gente tá falando um pouco menos dele em relação ao que a gente falava antes. Mas há alguns meses ele vem repetindo uma frase que me deu a ideia de fazer um vídeo sobre a tal direita permitida, também conhecida como MBL, mas que não é tão permitida assim. A gente ganhou esse rótulo porque, obviamente, nós temos ideais muito menos problemáticos do que os bolsonaristas. A gente não defende autoritarismo no geral, como golpe de Estado, não defendemos fraude em vacina, nenhuma economia desastrosa, nós somos melhores do que ele, isso ninguém pode negar. A não ser, é claro, nossa querida esquerda que insiste em colocar a gente no mesmo bolo deles só porque a gente foi obrigado a votar no Bolsonaro em 2018 e até hoje eles ficam martelando que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Mas a gente sabe que em uma sala de pessoas mais instruídas, essa comparação não faz o menor sentido e nós somos muito melhores do que ele em praticamente tudo. Tudo isso fez o Constantino começar a chamar a gente de direita permitida, mas eu acho que tem um ponto crucial nessa frase que invalida praticamente tudo e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Uma coisa que todo mundo novo no MBL precisa saber é que absolutamente nenhum tipo de direita é meio que permitido no Brasil, pelo menos pela elite. O fato é que no Brasil só existe direita de verdade de 2013 pra cá. Porque me perdoem, o que tinha antes não era direita nem aqui nem na China. Tudo que existiu durante os anos de glória do PT, que foi Lula 1, Lula 2 e o início do Dilma 1, foi uma direita frouxa, que sempre permitiu o PT fazer os maiores escândalos sem reagir da forma adequada. O PSDB muitas vezes demonstrou não ser a favor do impeachment nem no Lula nem na Dilma, mesmo havendo motivos jurídicos para isso. Então a gente foi obrigado a votar no PSDB durante muito tempo, mesmo não concordando com a postura deles. Afinal, a outra direita que tinha era composta por louquinhos que queriam intervenção militar, pique Olavo de Carvalho. Me fala todo mundo que já tinha votado nessa época. Você realmente votou com gosto no Alckmin e no José Serra? Isso não se restringe apenas a esses nomes que nunca conseguiram conquistar nada. O próprio Fernando Henrique, que foi um ótimo presidente, sempre teve nojinho de se identificar como direita, tanto é que ele votou no Lula na última eleição. Isso se deve porque naquela época neoliberal era praticamente um palavrão. A gente tinha acabado de voltar da ditadura, então vocês sabem como é que é. E todo esse processo histórico acabou resultando em uma coisa que não foi nada legal pra gente. A esquerda é muito mais tolerada pelo centro do que a direita. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um conceito chamado Janela de Overton, que foi fundado por um cara chamado Joseph Overton, e ele acabou resumindo muito bem o que acontece no Brasil. Isso acontece em vários outros lugares, só que de forma diferente. Basicamente, isso se relaciona com a opinião pública que demonstra o que é aceitável e o que não é. No caso, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a janela de Overton está um pouco mais para a direita, ou seja, o centro é um pouco mais de direita. A questão do capitalismo forte, da liberdade de expressão restrita, são valores bem intrínsecos na sociedade americana. E no Brasil é uma coisa semelhante, só que um pouco mais para a esquerda. O Brasil, apesar de ser bastante conservador em sua maioria, sempre foi muito paternalista em quesitos econômicos. E a tolerância com os políticos de esquerda é muito maior do que com os de direita. A elite tem os seus favoritos, isso para mim é inegável. Eu diria que esquerda e direita no Brasil, no quesito do povão, é bem mais equilibrado. Fora das posições de poder, nós vemos uma paridade que é até que aceitável para o nosso lado. Tudo bem que existem muitos louquinhos de direita que acabaram sendo cooptados pelo bolsonarismo, mas infelizmente continua sendo direita. Mas o que faz a lavagem cerebral nas pessoas é a elite. A nossa elite é profundamente esquerdista. Seja na parte dos costumes, se referindo à academia e para a imprensa, seja o lado da economia, falando das oligarquias brasileiras que dominam o Brasil. Todos que estão em posição de poder no Brasil estão pendendo mais para a esquerda. E isso faz com que o nosso centro seja mais esquerdista do que em outros países. Quase todo artista pop, quase todo o youtuber pende mais para a esquerda. E quando o cara não é de esquerda, ele é muito menos de direita. Vou dar um exemplo agora. O Cauê Moura. Ele não chega a ser de extrema esquerda, mas é quase isso. O cara é muito de esquerda. Todos os vídeos dele têm um viés ideológico extremamente claro.
E mesmo assim, ele é chamado em podcast, ele é chamado em collab, ele é tratado como se fosse um youtuber normal de entretenimento que se posiciona de vez em quando. Mas se fosse um youtuber que faz o mesmo entretenimento que ele, de direita, que se posicionasse na mesma intensidade que o Cauê Moura se posiciona, cara, esse cara estaria morto pro resto do YouTube. Ele não chegaria em quase lugar nenhum, ele estaria dentro de uma bolha que é mais ou menos onde o MBL tá. Uma pessoa da direita não pode ter uma vida fora da direita. Um de esquerda pode, ele consegue se posicionar politicamente e ainda ser tratado como uma pessoa normal. O da direita, não. Quando a pessoa faz um conteúdo e é de direita, não é um produtor de conteúdo normal, é um produtor de conteúdo de direita. Mas agora, falando de partidos, quais são os partidos de direita do Brasil que não são do Centrão? Novo? Podemos, se você forçar um pouco? Sim, a direita, ela meio que é forte, ela tem visibilidade, mas só a direita bolsonarista. Todo mundo que não é bolsonarista de direita, que se opôs aos dois polos na última eleição, precisou sobreviver de migalhas durante os 4 anos de Bolsonaro. E é por isso que a gente precisa urgentemente desbolsonarizar a direita da forma mais rápida possível. A gente precisa tirar essa imagem de Bolsonaro da gente, porque essa é a única forma da gente não acabar. Porque se continuar do jeito que tá, o centro nunca vai aceitar a gente. Pelo menos dentro do debate público. Então, se assim como eu, você quer ver isso mudando, por favor, entre para o MBL, se inscreva no canal, dê o like, faça esse canal chegar para o máximo de pessoas possível, porque o MBL é a única saída para a direita, a não ser o aeroporto. Se o MBL acabar, vamos embora do Brasil, porque esse país não tem jeito. A bateria do celular acabou no meio do vídeo. Enfim, eu vou encerrar. Muito obrigado a todo mundo que clicou nesse vídeo, assistiu até aqui. Até mais e fui.